Imagine. Egito, onde as pessoas vivem apenas para morrer, e cantam dia e noite sobre morrer, sobre estar morto, e onde não havia nada além de uma cidade depois da outra e uma plantação depois da outra. Não, nós não tivemos tanto azar assim. Aos 11 anos, eu já estivera no templo, um pajem, como muitos meninos hebreus ricos, e tinha visto a enorme estátua do próprio Marduk, o deus, no seu santuário no alto do grande Zigurate Etemenanque. Eu tinha entrado no santuário interno com os sacerdotes e uma ideia estranha me ocorreu. Aquela estátua grande se parecia mais comigo do que a pequena que eu tinha e que sempre achara bem parecida comigo. É claro que eu não disse isto alto. Mas quando olhei para o poderoso Marduk, o enorme Marduk de ouro, a estátua em que o Deus morava e governava, e que era carregada todo ano na procissão do Ano Novo, a estátua sorriu. Eu era esperto demais para dizer alguma coisa para os sacerdotes. Nós estávamos no processo de preparar o santuário interno para a mulher que viria passar a noite com o Deus. Mas os sacerdotes notaram alguma coisa. E eles me viram olhar para Marduk e um deles perguntou, "O que foi que você disse?" E é claro que eu não tinha dito nada. Mas Marduk tinha dito, "Bem, o que você acha da minha casa, Asriel? Eu já estive tantas vezes na sua." Daquele momento em diante, os sacerdotes perceberam tudo. No entanto, as coisas poderiam ter sido diferentes. Eu poderia ter tido uma longa vida humana. Eu poderia ter tido um destino diferente. Filhos, filhas. Não sei. Na hora, eu achei engraçado e maravilhoso, e adorei Marduk por aquele truque. Mas nós continuamos a arrumar o aposento, que era realmente magnífico, coberto de ouro, com o sofá de seda onde a mulher se deitaria para ser possuída pelo Deus naquela noite, e então nós saímos, e um dos sacerdotes disse: "O Deus sorriu para você." Eu fiquei duro de medo. Não pude responder. Hebreus ricos, reféns ou deportados como nós, eram tratados muito bem, como eu disse, mas eu não conversava realmente com os sacerdotes, você sabe, como se eles fossem hebreus. Eles eram os sacerdotes dos deuses que éramos proibidos de adorar. Além disso, eu não confiava neles, alguns eram muito estúpidos e outros muito ladinos e espertos. Eu disse simplesmente que também tinha visto o sorriso e que tinha achado que era a luz do sol. O sacerdote estava tremendo. Eu me esqueci disto durante anos. Não sei por que me lembrei agora, exceto para dizer que talvez o meu destino tenha sido selado naquele exato momento. Marduk passou a falar comigo o tempo todo. Eu tinha estado na casa das placas, trabalhando duro, sabe? Aprendendo cada texto que possuíamos em sumério de modo a poder copiá-lo, lê-lo, até falá-lo, embora na época ninguém falasse sumério. Ah, preciso contar-lhe uma coisa engraçada que ouvi recentemente aqui neste século XX. Ouvi em Nova York, logo depois que estava tudo terminado, liquidado, isto é, Gregory Belkin, e eu estava vagando por ali, tentando fazer o meu corpo tomar a forma de outros homens. E ele teimava em voltar à forma original. Eu ouvi essa coisa engraçada. O quê? Eu perguntei imediatamente. Que até hoje ninguém sabe de onde vieram os sumérios. Até hoje. Que os sumérios saíram do nada, com sua língua que era diferente de todas as outras, e que eles construíram as primeiras cidades em nossos belos vales. Ninguém sabe mais nada sobre eles, até hoje. É verdade. Você sabia, na época? Não, ele disse. Nós sabíamos o que estava escrito nas placas, que Marduk tinha criado as pessoas do barro e dado vida a elas. Era só o que sabíamos. Mas descobri 2000 anos depois que não existe mais um registro histórico ou arqueológico da origem dos sumérios, de como sua língua evoluiu e como eles migraram para o vale e tudo isso. É engraçado para mim. Bem, você não notou que ninguém aqui sabe de onde os judeus vieram também? Eu perguntei.
Ou você vai me dizer que naquela época você sabia com certeza, quando era um garoto babilônio, que Deus chamou Abrão na cidade de Uri, que Jacó lutou mesmo com o anjo. Ele riu e deu de ombros. Havia tantas versões dessa história. Se você soubesse. É claro que as pessoas brigavam com os anjos o tempo todo. Isto estava fora de discussão. Mas o que existe hoje nos livros sagrados? Vestígios. A história toda de Jeová derrotando Leviatã sumiu. E eu costumava copiar essa história o tempo todo. Mas eu estou me adiantando. Eu quero descrever as coisas em uma certa ordem. Não, eu não estou surpreso em saber que ninguém sabe de onde vieram os judeus. Porque mesmo então havia histórias demais. Deixe-me contar-lhe sobre a minha casa. Ficava no rico bairro hebreu. Eu já expliquei o que o exílio significava. Era para sermos cidadãos de qualidade em uma cidade cheia de pessoas de todas as nações. Nós éramos prisioneiros de guerra, postos em liberdade para crescer e multiplicar e produzir riqueza. Na minha época, como você deve saber, Nabucodonosor tinha morrido e nós éramos governados por Nabonide, e ele não se encontrava na cidade e todo mundo o odiava. Simplesmente odiava. Ele era considerado louco ou obcecado. Isso é contado no livro de Daniel, embora ele apareça com o nome errado. E é verdade, nossos profetas tentaram mesmo enlouquecê-lo com suas profecias sobre como ele deveria nos deixar ir para casa. Mas não acho que tenham conseguido muita coisa com ele. Nabonide tinha ideias secretas próprias. Para começar, ele era um estudioso, um cavador de túmulos, e ele estava determinado a manter a Babilônia em toda sua glória, sim, mas ele tinha um amor louco pelo Deus sim. Bem, Babilônia era a cidade de Marduk. É claro que havia muitos outros templos e capelas mesmo no templo de Marduk, mas ainda assim, o rei se apaixonar loucamente por outro Deus. E então partir por 10 anos no deserto, deixando Baltazar como regente, bem, isso fez com que o povo odiasse Nabonide mais ainda. Durante todo o tempo em que Nabonide esteve ausente, o festival do Ano Novo não pôde acontecer, e este era o maior festival da Babilônia, em que Marduk toma a mão do rei e caminha pelas ruas com ele. Isso não podia acontecer sem o rei. E os sacerdotes de Marduk, na época em que eu comecei a trabalhar seriamente no templo e no palácio, desprezavam realmente Nabonide. E muitas outras pessoas também. Para dizer a verdade, eu nunca soube todo o segredo de Nabonide. Se pudéssemos invocá-lo, você sabe, como a feiticeira de Endor invocou o falecido profeta Samuel, perturbando o sono dele, lembre-se, para que o rei Saul pudesse falar com ele. Se pudéssemos invocar Nabonide, talvez ele nos contasse coisas fantásticas. Mas essa não é a minha missão neste momento, tornar-me um necromante ou um feiticeiro, e sim encontrar a escadaria do céu, e eu não quero mais saber da névoa e da bruma em que as almas perdidas se arrastam implorando para que alguém invoque um nome. Além disso, talvez Nabonide tenha ido para a luz. Talvez ele tenha subido as escadas. Ele não dedicou sua vida à crueldade nem ao deboche, mas sim à devoção a um Deus que não era o Deus da sua cidade, só isso. Eu só ouvi uma vez, e isso foi durante os últimos dias da minha vida, e ele estava completamente envolvido na conspiração, é claro, e me pareceu um homem já morto, um rei cujo tempo tinha passado, e ele parecia também abençoado com uma indiferença em relação à vida. Tudo o que ele queria, naquele último dia em que nos encontramos, ou naquela noite, era que a Babilônia não fosse saqueada. Isso era o que todo mundo queria. Foi assim que eu perdi a minha alma. Mas muito em breve eu vou chegar a essa parte terrível. Eu estava falando sobre estar vivo. Eu não ligava a mínima para Nabonide. Nós morávamos no rico bairro hebreu. Ele estava cheio de lindas casas. Na época, nós construíamos as paredes com cerca de 1,80 m de espessura, o que eu sei que parece maluquice para vocês hoje,
Mas você não pode imaginar como isto mantinha as nossas casas arejadas. Eram casas amplas, com muitas antessalas e enormes salas de jantar, e todos os cômodos ao redor de um grande pátio central. A casa do meu pai tinha 4 andares de altura e os quartos de madeira que ficavam no alto eram cheios de primos e de tias idosas, e normalmente elas não desciam até o quintal, simplesmente sentavam-se nas janelas que davam para o pátio, tomando ar fresco. O pátio era o Éden. Era como uma pequena parte dos próprios jardins suspensos, e dos outros jardins públicos que havia por toda a cidade. Ele era grande. Nós tínhamos uma figueira, um salgueiro, 2 tamareiras e flores de todos os tipos. Parreiras cobriam o caramanchão onde podíamos cear à noite e as fontes inesgotáveis jogavam rios de água cintilante em bacias onde os peixes saltavam como joias vivas. Os tijolos eram esmaltados e lindos, e tinham muitas figuras estampadas, sendo que a casa foi construída por alguns sumérios antes que nós, antes que os caldeus chegassem, e era cheia de flores azuis, vermelhas e amarelas, mas havia também um bocado de grama no pátio, e logo adiante o local onde os antepassados estavam enterrados. Eu cresci brincando no meio das tamareiras e das flores, e eu as amei até o dia da minha morte. Eu adorava ficar ali deitado no final da tarde, ouvindo o barulho das fontes e ignorando todos os que viviam me dizendo que eu devia estar no escritório copiando os salmos ou algo assim. Eu não era preguiçoso por natureza. Apenas, de certa forma, fazia o que queria. Eu costumava me dar bem. Mas não era mal de forma alguma. De fato, eu era, longe, o mais estudioso da família, pelo menos na minha opinião, e muitas vezes os meus tios, embora não gostassem de admitir isto, me traziam 3 versões de um salmo do rei Davi e me perguntavam qual eu julgava mais correta, e então seguiam a minha opinião. Nós não tínhamos lugares oficiais para nos reunir para rezar, é claro, porque tínhamos nossos planos grandiosos de ir para casa e construir outra vez o Templo de Salomão. Eu quero dizer que ninguém estava interessado em construir um templozinho de 2ª classe na Babilônia. O templo teria que ser construído de acordo com as dimensões sagradas, e depois que eu já estava morto e amaldiçoado e que tinha me tornado servo dos ossos, os judeus foram mesmo para casa e construíram esse templo. De fato, eu sei que eles o fizeram porque eu vi-o uma vez. Uma vez, como numa névoa, mas eu vi. Enquanto vivemos na Babilônia, nós nos reuníamos em casas particulares para rezar, e também para os mais velhos lerem as cartas que recebíamos dos rebeldes do que ainda estavam escondidos no Monte Sião, além das cartas que vinham dos nossos profetas no Egito. Jeremias esteve preso lá durante um longo tempo. Eu não me lembro de ninguém lendo uma carta dele. Mas eu me lembro de uma porção de loucuras escritas por Ezequiel. Ele não as escreveu com o próprio punho. Ele vagava falando e fazendo profecias e então outras pessoas as anotavam. Mas então nós rezávamos, nas nossas casas, para o nosso invisível e todo-poderoso Jeová, sendo sempre lembrados de que antes de Davi prometer-lhe um templo, Jeová e a Arca da Aliança tinham sido abrigados numa simples tenda, e que isto tinha o seu significado e o seu valor. Muitos dos mais velhos achavam que a ideia do templo era Babilônia, você sabe. Voltem para a tenda. Por outro lado, nossa família, havia 9 gerações, era constituída de ricos negociantes, homens da cidade, morando em Nínive antes de Jerusalém, eu acho, e nós não fazíamos ideia direito do que era ser nômade ou carregar santuários em tendas. A história de Moisés não fazia muito sentido para nós. Por exemplo, como o povo pôde ficar tão perdido no deserto durante 40 anos? Mas, eu estou me repetindo, não estou. O que é que eu estou dizendo? Uma tenda para mim era a seda que ficava sobre a minha cama, a luz avermelhada na qual eu me deitava com as mãos sob a cabeça, conversando com Marduk sobre os encontros para orar e ouvindo suas brincadeiras. Em alguns desses encontros para orar nós tínhamos nossos próprios profetas, cujos livros estão perdidos agora, que faziam um bocado de confusão e gritaria.
frequentemente apontavam para mim e diziam que eu tinha obtido as graças de Jeová, embora ninguém soubesse ao certo o que isto significava. Eu acho que de certa forma todos sabiam que eu podia enxergar mais longe do que os outros, contemplar a alma das pessoas, você sabe, ver como um tzadik, um santo, mas eu não era nenhum santo, apenas um jovem barulhento. Ele parou. A força da lembrança pareceu interrompê-lo e segurá-lo. Você era feliz, eu disse. Por natureza, você era feliz, feliz de verdade. Oh, sim, eu sabia disso, assim como os meus amigos. De fato, eles sempre implicavam comigo por eu ser tão feliz. As coisas nunca pareciam ser realmente difíceis, sabe? As coisas nunca pareciam ser obscuras. A escuridão veio com a morte, e a pior escuridão para mim foi exatamente antes dela, e talvez mesmo agora. Mas escuridão. Oh, assumir o mundo da escuridão é como tentar mapear as estrelas do céu. O que é que eu estava dizendo? As coisas eram fáceis para mim. Eu as apreciava. Por exemplo, para ser educado eu tinha que trabalhar na casa das placas. Eu tinha que receber uma educação babilônia de verdade. Isto era sábio, era para o futuro, para o negócio, para ser um homem ilustrado. E eles nos arrancavam os olhos se chegássemos atrasados ou não aprendêssemos as lições, mas geralmente era fácil para mim. Eu adorava os antigos sumérios. Adorava escrever as histórias completas de Gilgamesh no início. E copiar todo tipo de registro de modo que placas frescas pudessem ser enviadas a outras cidades na Babilônia. Eu praticamente falava sumério. Eu poderia sentar aqui e escrever a história da minha vida em sumério para você. Ele parou. Não, eu não poderia fazer isso. Não poderia porque se eu pudesse ter escrito a história da minha vida, não teria escalado esta montanha cheia de neve para encarregá-lo disto. Eu não posso. Eu não posso escrever em língua nenhuma. Falar faz a dor fluir. Eu entendo isso perfeitamente, e estou aqui para ouvir. A questão é, você sabe sumério, consegue ler e consegue traduzir? Sim, eu acádico, a língua que foi usada depois, e o persa que estava se infiltrando entre nós na época, e o grego. Eu sabia ler bem o aramaico que estava tomando o lugar do nosso hebraico na vida diária, mas eu escrevi em hebraico também. Eu aprendia minhas lições. Eu escrevia depressa. Tinha um jeito de enfiar o buril na argila que fazia todo mundo rir, mas a minha letra era boa. Boa mesmo. E eu também gostava de ficar em pé e ler em voz alta, por isso, sempre que um professor ficava doente, ou era chamado a algum outro lugar, ou precisava de repente tomar um remédio, também conhecido como cerveja, eu me levantava e começava a ler Gilgamesh para todo mundo com uma voz exagerada, fazendo-os rir. Você conhece o velho mito, sem dúvida. E é importante para a nossa história, por mais estúpido e louco que seja. Aqui está o rei Gilgamesh e ele está correndo como um louco ao redor da sua cidade. Em algumas placas ele é um gigante, em outras ele tem o tamanho de um homem. Ele se comporta como um touro. Ele faz os tambores tocarem o tempo todo, o que deixa todo mundo infeliz. Não se deve tocar os tambores a não ser por certas razões, para assustar os espíritos, para chamar para núpcias, você sabe. Tudo bem, então temos Gilgamesh destruindo a cidade de Erech. E o que os deuses fazem? Sendo deuses sumérios, sendo tão espertos quanto um bando de búfalos, eles criam alguém semelhante a Gilgamesh na forma de um homem selvagem chamado Enkidu, que é coberto de pelos, mora na floresta e gosta de beber com os animais. Oh, é tão importante neste mundo com quem se come e bebe o quê? Bem, aqui temos o selvagem Enkidu vindo para o riacho para beber com os animais e ali é domesticado passando 7 dias com uma prostituta do templo. Estúpido, não? Os animais não quiseram mais saber dele depois que ele conheceu a prostituta. Por quê?
Será que os animais ficaram com ciúme porque não puderam se deitar com a prostituta? Os animais não copulam com animais. Existem prostitutas animais. Por que copular com uma mulher torna o homem menos que um animal? Bem, a história de Gilgamesh nunca fez nenhum sentido mesmo, exceto como um código bizarro. Tudo é código, não é? Acho que você tem razão, é código, eu disse, mas código de quê? Continue a me contar a história de Gilgamesh. Conte-me como terminava sua versão, eu pedi. Eu simplesmente não pude resistir à pergunta. Você sabe que agora nós só temos fragmentos e não temos o velho manuscrito que você tinha. Ela terminava da mesma forma que as suas versões modernas. Gilgamesh não conseguiu conformar-se com o fato de que Enkidu podia morrer. Enkidu morreu mesmo, embora eu não me lembre bem porquê. Gilgamesh agiu como se nunca tivesse visto ninguém morrer antes, e ele foi até o imortal que havia sobrevivido à grande inundação. A grande inundação. Sua inundação. Nossa inundação. Inundação de todo o mundo. Conosco era Noé e seus filhos. Com eles era um imortal que vivia na terra de Dilmun, no mar. Ele era o grande sobrevivente da inundação. E esse gênio, Gilgamesh, sai atrás dele, em busca da imortalidade. E aquele velho, que seria o hebreu Noé para o nosso povo, diz o quê? Gilgamesh, se você puder ficar acordado durante 7 dias e 7 noites, poderá ser imortal. E o que acontece? Gilgamesh cai dormindo na mesma hora. Na mesma hora. Não espera nenhum dia. Nenhuma noite. Ele desabou. Pimba. Caiu dormindo. Então este foi o fim daquele plano, exceto que a viúva imortal do homem imortal que tinha sobrevivido à inundação teve pena dele. Então disseram a Gilgamesh que se ele amarrasse algumas pedras nos pés e afundasse no mar, poderia achar uma planta que, depois de comida, proporciona a eterna juventude. Bem, eu acho que eles estavam tentando afogar o homem. Mas a nossa versão, assim como a sua, acompanhou Gilgamesh nesta expedição. Lá se vai ele para o fundo do mar à procura da planta. Depois torna a subir. Aí adormece. Parece que o pior hábito que ele tinha era dormir. E uma cobra chega e leva a planta. Ah, que tristeza para Gilgamesh! E então vem o velho conselho para todo mundo. Aproveita a vida, enche a barriga de vinho e comida, e aceita a morte. Os deuses guardam a imortalidade para si, a morte é o que cabe ao homem. Sabe como é? Revelações filosóficas profundas. Eu ri. Eu gosto do jeito de você contar a história. Quando você ficava em pé na casa das placas, você lia com o mesmo entusiasmo. Oh, sempre, ele disse. Mas mesmo então, o que é que nós tínhamos? Fragmentos de algo antigo. Erech tinha sido construída há milhares de anos antes. Talvez houvesse mesmo um rei como aquele. Talvez. Deixe-me dar logo a minha opinião quanto a isso. A insanidade dos reis é algo comum. De fato, acho que a sanidade nos reis deve ser algo muito raro. Gilgamesh enlouqueceu. Nabonide era maluco. Se você quiser saber, por todas as histórias que já ouvi sobre ele, acho que o faraó era maluco. E eu compreendo. Compreendo porque vi o rosto de Ciro da Pérsia e o de Nabonide e sei que os reis são solitários, totalmente solitários. Vi o rosto de Gregory Belkin, um rei de direito, e vi o mesmo isolamento e uma terrível fraqueza. Não há mãe. Não há pai, não há limite para o poder, e a desgraça é a sina dos reis. Vi o rosto de outros reis, mas isto veremos rapidamente mais adiante, porque o que fiz como diabólico servo dos ossos não importa agora, exceto que cada vez que ceifava uma vida humana, eu destruía um universo, não é verdade? Talvez, ou então você enviava de volta para casa a chama diabólica para ser purificada no grande fogo de Deus. Ah, isso é lindo,
Ele me disse. Fiquei envaidecido. Mas será que eu acreditava mesmo nisso? Bem, vamos continuar com a minha vida, ele disse. Eu trabalhei na corte assim que saí da casa das placas, e então o fato de saber ler e escrever foi de importância crucial. Eu conhecia todas as línguas. Examinei muitos documentos estranhos e velhas cartas em sumério e fui útil ao regente, Baltazar. Ninguém ligava muito para Baltazar, como eu disse. Ele não podia promover o festival de Ano Novo, ou então os sacerdotes não queriam que ele o fizesse, ou então Marduk se recusava a participar, quem sabe, mas ele não estava destinado a ser amado. No entanto, não posso dizer que isto tenha criado uma atmosfera ruim no palácio. Era bastante apropriada e é claro que a correspondência era interminável. Choviam cartas dos territórios distantes reclamando de persas estarem na fronteira, ou de egípcios estarem na fronteira, ou das estrelas como eram vistas por vários astrólogos, que previam coisas muito ruins ou muito boas para o rei. No palácio, eu fiz amizade com os sábios que aconselhavam o rei a respeito de tudo, e gostava de ouvi-los, e compreendi que quando Marduk falava comigo, às vezes os sábios conseguiam ouvi-lo. E também vim a saber que a história do sorriso nunca tinha sido esquecida. Marduk tinha sorrido para Asriel. Bem, que segredos eu tinha. Então veja. Estou caminhando para casa. Tenho 19 anos. Resta-me muito pouco tempo de vida, mas eu não sei disso. Eu disse para Marduk, como é que os sábios conseguem ouvir o que o Senhor diz para mim? Ele disse que aqueles homens, aqueles sábios, eram videntes e feiticeiros assim como alguns dos nossos hebreus, nossos profetas, nossos sábios, embora ninguém quisesse muito admitir isto, e eles tinham o mesmo poder que eu tinha de ouvir os espíritos. Ele suspirou e me disse em sumério que eu precisava ter muita cautela. Esses homens conhecem os seus poderes. Eu nunca tinha visto Marduk desanimado. Há muito tempo nós tínhamos ultrapassado a fase de eu pedir favores a ele ou pedir que ele pregasse peças nas pessoas, e agora nós conversávamos mais o tempo todo, e ele dizia sempre que via com mais clareza através dos meus olhos. Eu não sabia o que aquilo significava, mas nesse dia, quando ele pareceu desanimado, eu fiquei preocupado. Meus poderes. Eu disse sarcasticamente. Que poderes? Foi o Senhor quem sorriu. O Senhor é que é o Deus. Silêncio, mas eu sabia que ele ainda estava lá. Eu sempre podia senti-lo, sentir o seu calor. Eu ouvia respirar. Você sabe, do jeito que uma pessoa cega sabe que tem alguém perto dela. Eu cheguei na porta da minha casa e estava me preparando para entrar quando me virei e pela primeira vez pus os olhos nele. Eu vi Marduk. Não a estatueta de ouro que eu tinha no quarto. Não as grandes estátuas do templo. Mas o próprio Marduk. Ele estava encostado no muro, com os braços cruzados, um dos joelhos dobrado, olhando para mim. Era Marduk. Estava todo coberto de ouro como no santuário, mas vivo, e seu cabelo cacheado e sua barba não pareciam feitos de ouro sólido, como na estátua, mas de ouro vivo. Seus olhos eram mais castanhos do que os meus, isto é, mais claros, com mais amarelo na íris. Ele sorriu para mim. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ah, Asriel, ele disse. Eu sabia que isto iria acontecer. Eu sabia. E então ele se aproximou e me beijou nas duas faces. As mãos dele eram extremamente macias. Ele era da minha altura, e eu estava certo, havia uma grande semelhança entre nós, embora suas sobrancelhas fossem um pouco mais altas do que as minhas e sua testa mais lisa, de modo que ele não parecia tão travesso ou feroz por natureza quanto eu. Eu tive vontade de abraçá-lo. Ele não esperou que eu expressasse este desejo. Ele disse, faça isso. Mas nesse momento talvez outras pessoas consigam ver-me também.
Eu o abracei como o meu amigo mais antigo, e o mais querido no mundo junto com meu pai, e foi naquela noite que eu cometi o erro de contar ao meu pai que conversava com o meu Deus o tempo todo. Eu jamais deveria ter feito isso. Eu hoje me pergunto o que teria acontecido se não tivesse feito isso. Eu interrompi. Alguém mais o viu, que você saiba? Sim, na verdade viram. O guardião da nossa casa o viu e quase caiu desmaiado ao ver um homem todo pintado de ouro, e uma das minhas irmãs olhando lá de cima o viu também, e um dos anciãos hebreus o viu de relance e foi correndo me procurar de noite com seu grupo, afirmando ter me visto com um demônio ou um anjo, não sabia qual dos dois. Foi aí que o meu pai, meu bem-amado, doce, bondoso pai, disse: foi Marduk, deus da Babilônia, que você viu. E talvez seja por isso que estejamos aqui agora. Meu pai nunca teve a intenção de me prejudicar. Nunca. Ele nunca quis cometer nenhuma crueldade contra ninguém na vida dele. Nunca teve essa intenção. Ele era meu irmãozinho. Deixe-me explicar. Eu pensei muito sobre isso. Eu era o filho mais velho, nascido quando meu pai era jovem, porque a deportação de Jerusalém tinha sido muito dura para o nosso povo e eles se casaram rapidamente para ter filhos. Mas meu pai era o bebê da sua família, o pequeno Benjamim amado por todos, e de uma forma ou de outra, na nossa família, eu acabei sendo o irmão mais velho dele, e tratando-o como tal. Como filho mais velho, eu mandava um pouco nele. Ou melhor, Nós nos tornamos dois bons amigos. Meu pai trabalhava duro. Mas nós éramos muito chegados. Bebíamos juntos, íamos juntos às tavernas. Partilhávamos mulheres. E eu contei a ele, bêbado naquela noite, que Marduk falava comigo há anos, e que agora eu havia visto, e o meu Deus pessoal era o grande Deus da Babilônia em pessoa. Foi uma grande bobagem. Que benefício aquilo podia trazer? A princípio ele riu, depois ficou preocupado, depois ficou interessado. Oh, eu jamais deveria ter feito isso. E Marduk soube disso. Ele estava na taverna, mas tão longe de mim que não tinha visibilidade, era nebuloso e dourado como a luz, e só eu podia vê-lo. E ele sacudiu a cabeça negativamente e virou de costas quando eu contei a meu pai. Mas você sabe, eu amava o meu pai, e estava tão feliz. E queria que ele soubesse. Queria que ele soubesse que eu tinha abraçado Deus. Idiota. Deixe-me voltar para o pano de fundo. O primeiro plano de repente ficou quente demais para mim, e me machuca e faz meus olhos arderem. A família. Eu estava contando a você como éramos. Éramos ricos negociantes e éramos escribas dos nossos livros sagrados. Todas as tribos de hebreus na Babilônia eram de uma forma ou de outra escribas dos livros sagrados e se ocupavam fazendo cópias deles para suas próprias famílias, mas conosco este era um negócio muito grande porque éramos conhecidos pela rapidez e fidelidade das nossas cópias. E tínhamos uma enorme biblioteca de textos antigos. Acho que eu contei a você que nós tínhamos cerca de 25 histórias diferentes sobre José e Egito e Moisés e assim por diante, e era sempre motivo de briga definir o que incluir e o que não incluir. Tínhamos tantas histórias de José no Egito que decidimos não dar crédito a todas elas. Eu me pergunto que fim levaram todas essas placas, todos esses pergaminhos. Nós simplesmente não achávamos que todas aquelas histórias fossem verdadeiras. Mas talvez estivéssemos errados. Quem sabe? Voltando à história da minha vida, sempre que eu deixava o palácio ou a casa das placas ou o mercado, eu ia direto para casa trabalhar a noite inteira nas escrituras sagradas, com minhas irmãs e meus primos e tios nos escritórios que tínhamos em casa, que eram grandes aposentos. Como lhe disse, eu não conseguia ficar calado e entoava os salmos em voz alta enquanto os escrevia, e isso irritava o meu tio surdo mais do que qualquer outra pessoa. Não sei porquê. Ele era surdo.
E além disso, eu tenho uma boa voz. Sim, você tem mesmo. Porque um tio surdo ficaria tão aborrecido. Mas ele sabia que eu estava cantando os salmos não do jeito que cantei aquele para você, mas como se deve cantá-los, com símbolos, dançando, você sabe, com um pouco de exibição, digamos, e ele não ficava satisfeito com isso. Ele dizia que quando fosse para escrever, nós devíamos escrever, deixando para cantar as canções do Senhor no momento adequado. Eu sacudia os ombros e obedecia, mas costumava criticar o tempo todo. Mas estou dando uma impressão errada. Eu não era realmente mau. Eu sei o tipo de homem que você é, e que então. Sim, acho que agora você já sabe, e talvez, se me achasse mal, você teria me atirado na neve. Ele olhou para mim. Seus olhos não eram ferozes. As sobrancelhas eram baixas e grossas, mas os olhos eram suficientemente grandes para dar-lhe uma aparência bonita. E eu tive a impressão de que ele estava mais caloroso e mais relaxado agora do que antes e me senti atraído por ele com vontade de ouvir tudo o que dizia. Mas pensei: será que eu seria capaz de atirá-lo na neve? Eu tirei muitas vidas, ele disse, lendo o meu pensamento, mas não faria mal a você, Jonathan Ben Isaac, você sabe disso. Eu não faria mal a um homem como você. Eu matei assassinos. Pelo menos quando voltei a ser eu mesmo, esse foi o meu código de honra. Esse é o meu código de honra agora. Nos meus primeiros dias como servo dos ossos, como fantasma amargo e zangado a serviço do poderoso feiticeiro, eu matei inocentes porque foi a vontade do meu mestre e eu achei que tinha que fazê-lo. Achei que o homem que tinha me invocado podia controlar-me, e fiz o que ele ordenou, até o momento em que percebi que não precisava ser um escravo para sempre, que talvez, embora minha alma tivesse sido tirada do meu espírito, e o meu espírito e a minha alma do meu corpo, que talvez eu ainda pudesse agradar a Deus. Que de algumas formas tudo pudesse voltar a se juntar numa única pessoa. Ah! Ele sacudiu a cabeça. Mas Azrael, talvez isso tenha acontecido. Oh, Senhor Deus, Jonathan, não me ofereça consolo. Não posso suportar isso. Apenas me escute. Certifique-se de que suas fitas gravem as minhas palavras. Lembre-se de mim. Lembre-se do que eu digo. De repente ele perdeu a confiança. Tornou a olhar para o fogo. Minha família, meu pai, ele disse. Meu pai. Como doeu o que ele finalmente fez, e o modo como ele olhou para mim. Você sabe o que ele disse sobre ter me feito mal? Ele disse a Azrael, qual dos meus filhos me ama tanto quanto você? Nenhum outro seria capaz de me perdoar por isto, exceto você. E ele estava sendo sincero, o meu pai, o meu irmãozinho, olhando para mim coberto de lágrimas, com sinceridade e absoluta convicção. Desculpe. Eu estou me adiantando. Logo logo eu vou morrer. Não vou gastar muito mais páginas, acho que não. Ele estremeceu todo. E mais uma vez seus olhos encheram-se de lágrimas. Perdoe-me, lembre-se de novo que por milhares de anos eu não me lembrei destas coisas. Eu era o fantasma amargo, sem memória. E agora voltou tudo na minha cabeça e eu estou despejando em você. Estou despejando em você sob a forma de lágrimas. Continue. Dê-me suas lágrimas, sua confiança e sua dor. Eu não irei desapontá-lo. Ah, você é uma pessoa rara, Jonathan Ben Isaac, ele disse. Não é bem assim, eu sou um professor e um homem feliz. Tenho uma esposa e filhos que me amam. Não sou muito especial. Ah, mas você é um homem bom que fala com alguém que é mau. Isso é que é raro. O rabino dos Hassidim me deu as costas. Ele riu de repente, uma gargalhada amarga. Ele era bom demais para falar com o servo dos ossos. Eu sorri. Nós somos todos judeus, e há judeus e judeus. Sim,
e agora israelenses, que seriam macabeus, e aos Hassidim, e outros ortodoxos, e alguns reformistas, e assim por diante. Vamos voltar ao seu tempo. Vocês eram uma família grande e feliz. Sim, é verdade, e era normal. Eu estava explicando, era normal que os hebreus ricos trabalhassem no palácio. Como eu disse, meu pai também trabalhava lá e muitos dos meus primos. Nós éramos escribas, mas também negociantes, negociantes de joias, sedas, prata e livros. O talento do meu pai era para escolher os mais finos recipientes para a mesa do rei e para a mesa dos deuses no templo de Marduk e para o próprio Marduk. Na época, o templo era cheio de capelas e todo dia era servida uma refeição para cada divindade, inclusive Marduk. Portanto, o templo tinha um enorme estoque de recipientes de ouro e prata para isto. E meu pai era o encarregado de pôr de lado os recipientes que não serviam. Eu ia sempre com ele até o cais para receber os navios que chegavam, com as novidades mais bonitas da Grécia ou do Egito, e aprendi com ele como avaliar o entalhe de uma taça e como identificar as misturas mais pesadas e mais elegantes do ouro. Eu aprendi a reconhecer um rubi ou um diamante ou pérolas verdadeiras. Pérolas, eu amava pérolas, nós lidávamos com pérolas de todos os tipos, nós não chamávamos de pérolas, você sabe, chamávamos de olhos do mar. Era assim que ganhávamos a vida, no comércio e no templo e no palácio. Minha família tinha barracas no mercado onde negociava com todo tipo de pedras preciosas, com mel e com tecido tingido de roxo e azul, as mais finas sedas e linhos, e também vendia incenso, embora o vendesse para idólatras que iam queimar o incenso em honra de Nabu-Estarê, é claro, de Marduk. Mas era o nosso modo de vida, a nossa fonte de poder, era a forma de ficarmos juntos, de sermos fortes, para, um dia, podermos voltar para casa. Era tão importante quanto copiar os livros sagrados. É uma velha história, eu disse. Todo esse comércio, aliás, deu à minha casa uma suntuosidade que ela poderia não ter se fôssemos criadores de camelos. E você precisa entender isto porque a riqueza à nossa volta coloria os valores de meu pai tanto quanto os meus. O que quero dizer é que não só ganhávamos dinheiro, como a casa vivia sempre cheia de mercadorias. Podia haver uma magnífica estátua de cedro da deusa Estar, acabada de chegar de Dilmun, e o meu tio a mantinha em casa por 1 ou 2 semanas, enfeitando a sala, antes de vendê-la. O lugar estava cheio de lindos banquinhos, móveis delicados do Egito, as belas urnas pretas e vermelhas e os jarros gregos, e tudo que fosse portátil, ornamental e bonito. Você cresceu em meio à beleza, não foi? Sim, Asriel disse. Cresci. Realmente. E apesar de toda essa conversa e esse namoro com Marduk, eu cresci cercado de amor. O amor do meu pai. O amor dos meus irmãos. Das minhas irmãs. Até mesmo o amor dos meus tios. Até do meu tio surdo. Uma vez o profeta Azarel me disse: Jeová olha para você com amor. Da mesma forma, a velha bruxa Zenat. Ah, tanto amor. Ele fez uma pausa natural. Ficou lá sentado, resplandecente em veludo vermelho, o cabelo brilhante e a pele do seu rosto jovem tão macia quanto a de uma moça. Devo estar ficando velho. Porque os rapazes agora me parecem tão belos quanto as moças. Não que eu os deseje. E só que a vida em si mesma é luxuriante. Ele estava confuso. Sofrendo. Eu hesitei em impressioná-lo. Então ele entreabriu os lábios, mas permaneceu calado. Capítulo 3. Como é que era andar pelo templo? Pelo palácio? Eu perguntei. A bela casa, eu consigo visualizar. Mas o palácio, era forrado de ouro. E o templo? Ele não respondeu. Dê-me uma ideia, Asriel. Demore o quanto quiser usando imagens. O templo, pode me dizer como ele era? Sim, ele disse.
Era uma casa feita de pedras preciosas e ouro. Era um mundo que vibrava com o brilho das preciosidades, dos perfumes deliciosos e o som de harpas e flautas. Era um mundo para pés descalços caminharem sobre ladrilhos bem lisos, cortados na forma de flores. Ele sorriu. E, ele disse, era muito mais divertido do que você pode imaginar. Não era assim tão solene. Os 2 prédios eram enormes, é claro. Você sabe que Nabucodonosor construiu o palácio em toda a glória do passado, conforme achou, e expandiu muito seus jardins particulares, e o templo era um imenso prédio conhecido como Exagila, e atrás do prédio propriamente dito ficava o grande zigurate, Etemenanque, com sua escadaria para o céu e suas rampas que iam dar no templo mais elevado do meu grande favorito Deus sorridente. O templo e o palácio eram cheios de cômodos trancados e selados. Alguns desses selos não eram quebrados havia 100 anos. E é claro, como você deve saber, nós tínhamos contratos feitos dessa maneira também. Um contrato podia ser escrito em uma placa de argila, colocado para secar e depois fechado num envelope de argila com as mesmas palavras escritas, que era então posto para secar, de modo que não se tivesse acesso à placa original que estava lá dentro sem quebrar o envelope. Então, se algum indivíduo corrupto tivesse feito alguma mudança no envelope, a placa fechada lá dentro diria a verdade. Havia muito disso no tribunal, pessoas que levavam contratos, quebravam os envelopes e descobriam que algum sem-vergonha tinha feito uma mudança no contrato, e o rei e seus conselheiros e sábios dando a sentença. Eu nunca fui atrás de nenhum condenado para vê-lo executado. Como você disse, eu cresci em meio à beleza. Eu nunca vi famintos nas ruas da Babilônia. Nunca vi um escravo miserável. A Babilônia era a cidade ideal para se morar. Na Babilônia todos eram felizes e estavam sob a proteção do rei. Mas voltando à sua pergunta. Podia-se passear pelo templo. Simplesmente passear. Eu podia me esgueirar com meus chinelos enfeitados de pedras preciosas para dentro das capelas onde os outros deuses estavam. Nabu-Estar e qualquer deus ou deusa que tivesse sido trazido de outra cidade para o santuário. Você sabe, isso estava acontecendo. Ciro, o persa, estava definitivamente avançando, tomando as cidades gregas ao longo da costa, uma após a outra. Então, de toda a Babilônia, sacerdotes amedrontados estavam mandando seus deuses para serem protegidos, para o grande portão. E nós tínhamos instalado essas divindades visitantes em capelas cheias de luz. Este temor pelo Deus, de que o inimigo se apoderasse dele, era bem real. O próprio Marduk tinha ficado prisioneiro em outra cidade por 200 anos, fora roubado e levado para lá, e foi um grande dia para a Babilônia, muito antes de eu nascer, quando Marduk foi recuperado e levado para casa. Alguma vez ele lhe falou sobre isso? Perguntei. Não, ele disse. Mas eu nunca perguntei. Nós vamos chegar a esses assuntos. Como eu estava dizendo, eu gostava de andar pelo templo. Levava recados para os sacerdotes, servia à mesa quando Baltazar jantava e fiquei amigo de todo o pessoal do palácio, por assim dizer, dos eunucos, dos escravos, dos outros pajens e de algumas das prostitutas do templo que, evidentemente, eram mulheres lindas. Mas todo esse trabalho que eu fazia no templo e no palácio tinha uma razão de ser na lógica babilônia. O governo tinha uma política sensata. Quando reféns ricos como nós, deportados ricos, eram trazidos, e não apenas para intensificar a cultura, jovens como eu eram sempre escolhidos para serem treinados do jeito babilônio. De tal forma que, se ou quando fôssemos mandados de volta para nossas próprias cidades ou para alguma província distante, nos mostrássemos bons babilônios, isto é, servidores leais e capazes do rei. Havia montes de hebreus no tribunal. No entanto, eu tinha tios que ficaram furiosos pelo fato de meu pai e eu trabalharmos no templo, mas meu pai e eu, nós sacudíamos os ombros e dizíamos: nós não adoramos Marduk.
Nós não comemos junto com os babilônios. Nós não comemos a comida que os deuses comeram. E boa parte da comunidade pensava como nós. Deixe-me chamar a atenção aqui para esta questão da comida. Ela ainda é importante para os hebreus. Não? Vocês não comem com os gentios. Não comiam na época. E não comiam nada que tivesse sido colocado diante de um ídolo. Era uma coisa importante. Como bons hebreus, nós só partíamos o pão uns com os outros, e nossas mãos eram sempre cuidadosamente lavadas com uma oração ritual antes de tocarmos na comida, e depois não havia uma só coisa em nossas vidas que não fosse permeada pelo nosso desejo de louvar Jeová, nosso Senhor Deus dos exércitos. Mas nós tínhamos que sobreviver na Babilônia. Tínhamos toda a intenção de voltar ricos para nossa terra. Tínhamos que ser fortes. E isso significava o que sempre significou para os hebreus. Você tem que ser suficientemente forte para se dispersar sem ser destruído. Mais uma vez houve uma das pausas inevitáveis. Ele se inclinou para a frente e atiçou o fogo, como as pessoas costumam fazer quando querem pensar e ter a sensação de que estão fazendo alguma coisa. Atiçar o fogo pode dar esta sensação, especialmente quando você não está bebendo nada, agarrado ao seu café como se ele fosse um emprego de horário integral, do jeito que eu estava fazendo. Você era igualzinho como é hoje, não é? Eu disse, embora esta fosse uma pergunta repetitiva. Era um desses sinais verbais delicados. Deus deu-lhe todos os dons certos, meu jovem. Sim, ele disse. Eu queria agora ter o rosto liso. Já disse isso a você. Mas parece não ser o meu destino. Eu vim como eu mesmo desta vez e até agora não sei quem me chamou. Por que agora? Porque meu corpo voltou a me envolver. Por quê? Eu não sei. No passado, quando eu era invocado por feiticeiros, eles me faziam ter a aparência que queriam, e isso podia ser horrível. Raramente eles esperaram ou respiraram fundo para ver que aparência eu teria, se é que alguma vez o fizeram. Eu já era invocado de uma forma específica. Asriel, servo dos ossos dourados que tenho em minhas mãos, venha num clarão de fogo e consuma os meus inimigos. Transforme-os em cinzas. Esse tipo de coisa. De qualquer maneira, em resposta à sua pergunta, eu tinha exatamente esta aparência quando morri, exceto por uma característica marcante que me foi dada pouco antes do meu assassinato, que irei contar mais tarde. Eu estou do jeito que morri. O seu pai, porque foi um erro contar a ele sobre Marduk. Por quê? O que significou tudo isso? O que foi que ele lhe fez, Asriel? Ele sacudiu a cabeça. Esta é a parte mais difícil de contar, Jona também Isaac, e eu nunca contei a ninguém, você sabe. Nunca contei a nenhum mestre. Será que Deus nunca esquece? Será que Deus me negará para sempre a escadaria do céu? Asriel, deixe-me avisá-lo, simplesmente como uma pessoa mais velha, embora minha alma possa ser recém-nascida. Não tenha certeza do céu. Não tenha mais certeza do rosto do nosso Deus do que Marduk tinha. Isto quer dizer que você acredita em um e não no outro. Isto quer dizer que eu quero amenizar a sua dor ao contar o que houve. Eu quero amenizar o seu senso de fatalidade, e de que você está destinado a algo terrível em virtude do que outros fizeram. Sabe de sua parte, ele disse. E generoso. Eu ainda sou ingênuo em muitos aspectos. Sei. Compreendo. Vamos voltar para a Babilônia, está bem? Você pode explicar a conspiração? O que foi que seu pai teve a ver com ela, afinal? Oh, meu pai e eu, que grandes amigos nós éramos. Ele nunca teve um amigo melhor do que eu, e o meu melhor amigo era Marduk. Eu era o líder nas nossas bebedeiras e só ele. Só ele poderia ter me feito fazer o que eu fiz. O que me tornou servo dos ossos. Estranho como tudo se encaixa.
Ele começou a cochichar. Estava distraído. Eles escolhem os ingredientes e os misturam, porque a poção só funciona se você tiver tudo. Só os sacerdotes, eles jamais o levariam a fazer isso. Ciro, o persa. Eu confiava nele tanto quanto em qualquer tirano. E o velho Nabonide, qual era a opinião dele? Ele só estava ali por uma certa gentileza de Ciro, e inteligência. Tudo com o Império Persa era uma questão de inteligência. Talvez seja assim com todos os impérios. Não se apresse, eu disse. Recupere o fôlego. Sim. Deixe-me dar-lhe uma ideia da minha família. Minha mãe morreu quando eu era pequeno. Ela era muito doente e chorava, dizendo que não iria viver para ver Jeová erguer o rosto para nós outra vez e nos levar de volta a Sião. Ela era de um povo de escribas e também era uma escriba, e ouvi dizer que em sua época ela fora uma espécie de profetisa, mas que isto tinha terminado quando ela teve filhos. Meu pai teve saudades terríveis dela até o último dia em que o vi. Ele tinha 2 mulheres gentias e eu também, de fato. Nós partilhávamos as mesmas 2 mulheres a maior parte do tempo, mas não para casar ou ter filhos, apenas como divertimento. E em casa, com a família, meu pai trabalhava arduamente escrevendo os salmos e tentando recordar as palavras exatas que ouvíramos da boca de Jeremias e que eram motivo de discussão dia e noite. Meu pai raramente conduzia as orações. Mas tinha uma bela voz e eu ainda me lembro dele cantando em louvor a Deus. Quando trabalhávamos no templo, era segredo entre nós que achávamos que todos os idólatras eram completamente malucos, e portanto por que não trabalhar para eles e distraí-los? Como eu estava explicando, nós servíamos a refeição para o deus Marduk, de vez em quando, junto com os sacerdotes. Eu tinha muitos amigos entre os sacerdotes e era como qualquer grupo de padres, alguns acreditavam em tudo e outros não acreditavam em nada. Mas nós punhamos os véus ao redor da mesa do Deus e depois retirávamos a comida, que evidentemente, a seu modo, o deus Marduk havia saboreado, através do perfume e da umidade que ele podia sentir, e ajudávamos a servir aquela refeição aos membros da família real, aos reféns reais e aos sacerdotes e eunucos que comiam a comida do Deus, ou comiam na mesa do rei. Mas mais uma vez, como bons hebreus, nós não comíamos aquela comida. Não, jamais faríamos isso. Nós obedecíamos às leis de Moisés da melhor maneira possível. E há alguns dias, quando me vi em Nova York e comecei minha viagem em busca dos assassinos de Esther Belkin, quando encontrei por acaso o avô de Gregory Belkin, o rabi do Brooklyn, percebi que muitos desses judeus, apesar de ortodoxos, tinham feito a vida na grande cidade de Nova York em Andel como diríamos, exatamente como fizemos na Babilônia. E eu também percebi que havia judeus de todos os níveis de devoção, como você mesmo disse. Ele tornou a parar. Não estava ansioso pelo sofrimento. Mas deixe-me voltar à Babilônia. Veja, eu estou dançando na taverna com meu pai. Todos os homens estão dançando juntos lá. Não há nenhuma prostituta lá esta noite. É um lugar só de homens. E eu digo a ele: eu vi o meu Deus com os meus próprios olhos. Eu vi e o estreitei de encontro ao coração. Pai, eu sou um idólatra, mas juro a você, eu vi Marduk e Marduk anda comigo. E lá no canto, veja, Marduk vira de costas para mim propositadamente e sacode a cabeça. E horas depois eu e meu pai ainda estávamos discutindo. Você é um homem sábio, você é um vidente e usou mal os seus poderes, ele disse. Você deveria tê-los usado para nós. Eu vou fazer isso, pai, vou usá-los para nós, mas diga-me, o que você quer que eu faça? Marduk não me pede nada. O que você quer que eu faça? No dia seguinte, Marduk apareceu a poucos quarteirões da casa, vaporoso, dourado, mas visível. Ele me avisou. Não toque em mim senão teremos um espetáculo religioso em nossas mãos. Olha,
O senhor está zangado comigo por eu ter contado ao meu pai? Eu perguntei a ele imediatamente. Nós estávamos conversando como amigos e tê-lo visível era um consolo extraordinário para mim. Não, eu não estou zangado com você, Asriel. É só que eu não confio nos sacerdotes do templo. Existem muitos sacerdotes velhos e coniventes e nunca se sabe o que eles vão querer de você. Agora ouça. Tenho algumas coisas para dizer a você antes de nos aprofundarmos nisto, antes que você o faça, porque eu já estou totalmente mergulhado nisto. Vamos até os jardins públicos. Eu gosto de vê-lo comer e beber. Nós fomos ao lugar favorito dele, um enorme jardim público à beira do Eufrates, longe das docas, dos estivadores e do barulho. Na verdade, ficava na entrada de um dos muitos canais e não no próprio rio, que estava sempre movimentado. O jardim era repleto de salgueiros, exatamente como no Salmo, você sabe, e havia alguns músicos lá, tocando suas flautas e dançando para ganhar uns trocados. Marduk sentou-se defronte de mim e cruzou os braços. Nós realmente éramos tão parecidos que podíamos ser irmãos. Ocorreu-me que eu o conhecia melhor do que a qualquer dos meus irmãos. E aliás, eu não odiava os meus irmãos do jeito que os hebreus estão sempre odiando os irmãos nas histórias. Esqueça isso. Eu amava os meus irmãos. Eles eram um tanto tímidos para beber e dançar. Eu me divertia mais com o meu pai. Mas os amava. Ele parou. Pareceu-me que em sinal de respeito pelos irmãos mortos. Ele agora estava além da beleza naquele veludo vermelho, e essas pausas me levavam visualmente de volta a ele de uma forma sedutora. Mas então ele recomeçou a falar. Marduk me disse logo. Olha, eu vou contar-lhe a verdade e você preste atenção. Eu não me lembro das minhas origens. Não tenho lembrança de matar Tiamat, o grande dragão, e criar o mundo da sua barriga e o céu do resto do seu corpo. Mas isto não quer dizer que não tenha acontecido. A maior parte do tempo eu caminho no meio de uma névoa. Eu vejo os espíritos dos deuses e os espíritos errantes dos mortos e ouço orações e tento responder a elas. Mas é um lugar terrível esse onde vivo. Quando vou banquetear-me no templo é um alívio, porque a névoa clareia. Você sabe o que significa a clareia? Não, mas posso adivinhar. É que os sacerdotes o veem, os videntes poderosos o veem. É isso, Asriel, eu posso tornar-me sólido e visível para bruxas, para feiticeiros, para aqueles que têm olhos para ver, e depois eu bebo as libações líquidas. Inalo as fragrâncias de comida e isso me coloca no humor da vida. Depois eu entro na estátua e descanso na escuridão e o tempo não significa nada para mim, e eu escuto a Babilônia. Eu escuto. Escuto. Mas dos mitos do começo, eu não me lembro, entende o que estou dizendo? Não inteiramente, eu confessei. O Senhor está me dizendo que não é um Deus. Não. Eu sou um Deus, e bem poderoso. Se eu quisesse, poderia provocar uma ventania que varresse este jardim, este mercado. Mas o que estou dizendo é que esses deuses não conhecem tudo, e esta história de como Marduk se tornou o líder dos deuses, como ele matou Tiamat, como construiu a abóbada do céu. Bem, ou esqueci ou estou ficando fraco e não consigo lembrar. Os deuses podem morrer. Eles podem desaparecer. Assim como os reis. Eles podem dormir e é muito difícil despertá-los. E quando eu acordo e fico inteiramente alerta, eu amo a Babilônia e a Babilônia retribui este amor. Olhe, meu senhor, eu disse, o senhor está desanimado porque o festival do Ano Novo não acontece há 10 anos, porque o nosso rei Nabonide negligenciou e aos seus sacerdotes. É só isso. Se conseguíssemos obrigar o velho idiota a voltar para casa e promover o festival, o Senhor iria se animar, reviveria com a vida de todas as pessoas da Babilônia que iriam vê-lo no caminho da procissão. Essa é uma boa ideia, Asriel, e há uma certa verdade nisso,
Mas não me agrada o festival do Ano Novo, nem morar na estátua e ficar de mãos dadas com o rei. Eu fico tentando atirar o rei nas valas do caminho da procissão. Você não percebe? Não é como eles lhe dizem. Não é. Então ele ficou calado e fez um gesto para eu refletir sobre o que ele dissera, e depois disse que queria experimentar uma coisa. Os momentos seguintes iriam ter uma influência crucial no meu destino como espírito, mas naquela hora eu não sabia disto. Asriel, ele disse. Eu quero que você faça o seguinte. Olhe para mim e, na sua mente, dispa-me deste ouro e me veja cor-de-rosa e vivo como você, com minha barba preta e meus olhos castanhos, depois estenda as mãos e toque em mim com as duas mãos. Deixe o Deus sair do ouro. Vamos tentar isso. Eu estava tremendo. Por que você está tão assustado? Ninguém verá uma pessoa em frente a você, exceto um nobre bem vestido, só isso. Eu estou assustado porque pode funcionar, meu senhor, eu disse a ele, e eu tive um pensamento muito perturbador. O senhor quer escapar, Marduk. Quer ir embora. E se isto funcionar, se meus olhos e meu toque puderem torná-lo um corpo visível, o senhor poderá fugir, não é? E por que diabos isto assustaria um filho de Jeová? Ele suspirou. Sinto muito por ter me zangado com você. Eu amo acima de todos os meus adoradores e de todos os meus súditos. Eu não vou abandonar a Babilônia. Estarei aqui enquanto a Babilônia precisar de mim. Estarei aqui quando as areias vierem nos enterrar a todos. E então talvez eu fuja. Mas sim, isto me daria liberdade. Isto me ensinaria que como Deus eu posso entrar num corpo humano visível e andar por aí. Isto me ensinaria algo sobre o que posso fazer, entende? Posso fazer tempestades, posso curar às vezes, embora seja muito difícil, e posso realizar desejos porque sei coisas e sei que os demônios que as pessoas temem são apenas os mortos sem descanso. Isso é verdade? Eu perguntei a ele. Mas deixe-me dizer aqui que, na Babilônia, expulsar os demônios era um grande negócio. Homens fizeram fortunas expulsando demônios de casas, de pessoas doentes, e assim por diante. Havia rituais e encantamentos para isso, qualquer um podia procurar um exorcista e ele fazia o que se mandava. Então eu quis saber se não havia demônios. Mas ele não respondeu logo. Depois ele disse, Asriel, a maioria dos demônios são mortos sem descanso. Mas existem espíritos fortes, espíritos tão fortes quanto deuses e alguns estão cheios de ódio e gostam de ferir. Mas a maior parte do tempo eles não se dão ao trabalho de fazer uma ordenhadora de vacas adormecer ou de assombrar uma pequena casa. Quem faz essas maldades são os mortos sem descanso. E eles precisam fazer essas maldades para que a névoa e a fumaça em que se movimentam sejam erguidas. Eu não esperei mais. Estava impressionado com sua generosidade e paciência para comigo, e você pode imaginar como ele estava esplêndido ali sentado, coberto de ouro, aquela criatura linda e nobre, e o amei com o coração batendo. Amei-o com lágrimas. Amei-o com risos. Estendi a mão e, quando toquei nele, pedi que todo o ouro que o cobria desaparecesse e que ele tivesse a liberdade de andar no meio de nós como se fosse um homem comum. Você pode adivinhar o que aconteceu? Ele se tornou visível como se fosse real, eu disse. Sim, e eu aprendi algo sobre os espíritos que mais tarde iria usar em proveito próprio, e usei até pouco tempo atrás. Sim, ele se tornou visível. Um nobre cavaleiro com roupas festivas, sentado defronte de mim à mesa de mármore, com a taça de vinho à sua frente, sorrindo. Houve uma certa agitação em volta e quando as pessoas o viram e prestaram atenção nele. Eu não acho que elas o tenham visto materializar-se, como diríamos hoje em dia. Elas simplesmente notaram. Porque ele era lindo. Ficou claro que se tratava de Marduk? Perguntei. Não. Sem o ouro ele poderia ser um rei, um embaixador.
A estátua era mais estilizada, lembre-se. Mas todo mundo viu. Até mesmo os músicos pararam de tocar até ele virar a cabeça e fazer um gesto mandando que prosseguissem. E eles viram. E prosseguiram. Eu estava gelado de ansiedade. Vamos, amigo, ele disse. Estou vendo com mais clareza do que nunca, e embora este corpo seja leve, eu gosto da forma dele e ele atrai olhares que me dão poder, como me dá a própria procissão do Ano Novo. Eles me veem. Não sabem quem eu sou, mas me veem. Venha, amigo, vamos andar. Eu quero subir nas muralhas e andar no templo com você. Quero ver as coisas claramente com você. Você não precisa me levar à sua casa. Os seus tios ficariam doidos. Infelizmente, eu posso ouvir com meus ouvidos de Deus que eles já estão reunindo os homens sábios da Judéia para conversar sobre você ser capaz de ver e ouvir os deuses pagãos. Venha, vamos embora, eu quero andar. Ele se levantou, pôs o braço em volta de mim e nós começamos a passear. Caminhamos a tarde inteira. Eu perguntei a ele, o que vai acontecer se o senhor não retornar ao templo para a ceia matinal? Idiota, ele disse rindo. Você sabe perfeitamente o que vai acontecer. Eu apenas cheiro a comida. Não há como. Eles irão colocá-la diante da estátua e depois retirá-la e servi-la ao pessoal do templo que pode comer da mesa do Deus. Nada vai acontecer. Nós caminhamos por toda a Babilônia, ao longo dos canais, do rio, sobre as pontes, pelos diversos bairros, pelo mercado, pelos vários jardins e parques. Ele olhava tudo com os olhos arregalados, e agora, é claro, por ser um espírito, eu sei o que representou para ele ver aquelas cores fortes. Entendo melhor o que ele tinha suportado. De repente, perto da porta de estar, ele parou. Você está vendo isso? E eu vi, era Deus em pessoa. Ela olhava fixamente para nós. Ela estava coberta de ouro e joias invisível. De fato, eu via através de seu rosto zangado. Ah, ela não está gostando disto, do que estou fazendo, do fato de eu ter escapado. Ele parou e começou a ficar preocupado. Então, pela primeira vez, fez um ar amedrontado. Não, não era medo. Era apreensão. Ele ficou na defensiva. E eu vi por quê. Havia muitos espíritos em volta de nós, olhando para ele, invejando e desafiando com suas sobrancelhas peludas, e deuses também. O deus Nabu estava lá. Eu vi. E de repente eu vi o deus Shamash. Todos eles eram deuses babilônios e tinham seus próprios templos e sacerdotes. Mas eu pude ver que eles estavam zangados conosco. Por que você não está com medo deles, Azrael? Marduk me perguntou num sussurro. Eu deveria estar, meu senhor. Em primeiro lugar eu estou com você, e em segundo lugar, eu sou hebreu. Eles não são meus deuses. Ele achou isso engraçadíssimo e desatou a rir sem parar. Eu não ouvia rir desde que tinha ficado visível. Essa é uma resposta típica de um hebreu, ele disse. É, eu também acho, eu disse. Meu senhor, eu os ofenderia se tentasse não os ver. O senhor os ofenderia se os banisse.